Olá, turma. Professor Felipe aqui com vocês mais uma vez. Estamos na aula de Educação Física. Esse é o nosso terceiro encontro, nossa terceira aula. E hoje a gente vai ter como tema os esportes de rede e parede, né? Vamos identificar os elementos que caracterizam esses esportes, conhecer as modalidades que se enquadram nessa categoria, né? Segundo a BNCC, e discutir sobre a influência da mídia nesses esportes, ok? O jogo e o esporte. Vamos distinguir aqui alguns conceitos. Comumente, o jogo e o esporte são tratados como sinônimos, mas na verdade não são, certo? O Izinga trata da descaracterização do elemento lúdico do esporte com a sua profissionalização e situa o jogo como uma atividade voluntária exercida dentro de certos limites de tempo e espaço, e que se caracteriza pela criação e alteração de regras pelos próprios participantes, obediência de cada um ao que foi estabelecido previamente e apreciação do ato de jogar sem qualquer interesse em resultado final. O esporte, por sua vez, é uma manifestação cultural corporal de movimento, elaborada a partir da comparação de resultados de um determinado desempenho entre indivíduos ou grupo de indivíduos, orientada por um conjunto de regras institucionalizadas por organizações, ligas, federações, confederações, que definem as normas de disputa e promovem o desenvolvimento da modalidade em todos os níveis de competição. Aqui a gente tem um gráfico, né, que a gente vê três coisas, que é o jogo, o esporte e a brincadeira. E você vê que a brincadeira está meio que dentro do jogo e meio que dentro do esporte, né? E tanto o jogo quanto o esporte englobam um conjunto de atividades, né, lúdicas, né? Podem agregar, né, a ludicidade na sua prática, certo? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos esportes de rede e parede. Várias modalidades podem ser assim classificadas e se orientam por características semelhantes. Nos esportes de rede barra quadra, há uma rede que divide a quadra ao meio, compelindo os jogadores a jogarem apenas nas suas metades de quadra, sem que haja invasão no espaço adversário. Nessas modalidades, durante o ataque, o objetivo é sempre derrubar a bola nos espaços vazios da quadra adversária. Na defesa, o propósito é ocupar os espaços vazios da própria quadra para receber a bola de maneira eficiente e devolvê-la ao outro lado de modo que dificulte a ação dos adversários. Como exemplos, podemos citar as modalidades como o vôlei, o voleibol de praia, o tênis de mesa, o badminton, a peteca, o futevôlei, o beach tênis e o sepak takraw. Já nos esportes de parede de rebote, há uma parede ou um muro para onde a bola deve ser lançada ou rebatida, de modo que o adversário não consiga alcançar o rebote e rebatê-la de volta, cometendo assim um erro. Como exemplo, podemos citar modalidades como o squash, o racquetball, a pelota basca e o wall handball. Vale ressaltar que em modalidades como o tênis de mesa e o badminton, a trajetória da bola ou peteca sobre a rede é direta. Isso é, o jogador deve rebater a bola ou peteca diretamente para o outro lado da rede. Por outro lado, em modalidades como o voleibol, o futevôlei e o sepak takraw, é permitido aos jogadores realizar determinado número de passes entre os companheiros de equipe, de modo a construir uma jogada de ataque antes de simplesmente enviar a bola para a quadra adversária, certo? Características dos esportes de rede e parede. De acordo com Gonzalez e Brett, uma característica comum dos esportes de rede e parede é que sempre se joga interceptando, né, a trajetória da bola ou da peteca, ao mesmo tempo em que se tenta jogá-la para o lado adversário. E aí a gente tem os conceitos de defesa e ataque. No caso do tênis, badminton, peteca, pelota basca,
raquetebol, o vai e vem da bola ou da peteca é direto. Já no voleibol, punhobol, vôlei de praia e outras modalidades, tanto dá para devolver a bola direto, como dá para fazer passes entre os companheiros de uma mesma equipe antes de mandar a bola para o outro lado da quadra. Na defesa, a ideia é ocupar os espaços da melhor forma possível para receber bem a bola ou a peteca e devolvê-la de um jeito que dificulte a ação dos adversários. Lógica interna dos esportes de rede. Gonçalves e Brett apresentam os elementos que compõem a lógica interna dos esportes de rede. Nos esportes de rede, a área do jogo é dividida por uma rede e os jogadores adversários encontram-se separados. Quanto às funções exercidas, na maioria das modalidades, os jogadores passam por todas as posições. Um exemplo, né? Todos recebem, todos sacam, todos atacam, todos defendem, certo? As intenções táticas são divididas em ofensivas, enviar a bola, o objeto que serve de bola, dentro do outro lado da quadra, longe do adversário. Deslocar o adversário jogando as bolas aos lados do terreno de jogo para tirá-lo da posição de base. Deslocar-se em diagonal, fintar e procurar pegar o adversário no contrapé. E as intenções defensivas são recuperar a posição de base o mais rápido possível e elevar a bola em frente a situações defensivas complicadas. As principais habilidades técnicas exigidas são a recepção com e sem implemento, o golpe remate com e sem implemento, aliados ao deslocamento em velocidade. Gonçalves e Brett também apresentam os elementos que compõem a lógica interna dos esportes de parede. Nos esportes em que se joga com a parede de rebote, os jogadores compartilham o espaço de jogo e alternam-se atacando a bola e arrebatendo contra uma parede, como no caso do squash, raquetebol, pelota basca. Quanto às funções exercidas, os jogadores sacam e rebatem a bola contra a parede. As intenções táticas são divididas em enviar a bola acima da linha demarcatória na parede e rebater a bola novamente na parede antes que quique 2 vezes no chão. A principal habilidade técnica exigida é a rebatida da bola. De acordo com Marx, o esporte seria um fenômeno sociocultural que engloba diversas práticas humanas norteadas por regras de ação próprias, regulamentadas e institucionalizadas, direcionadas para um aspecto competitivo, seja ele caracterizado pela oposição entre sujeitos ou pela comparação entre realizações do próprio indivíduo, que se manifestem através da atividade corporal. Essas práticas podem ou não se expressar através de confrontos diretos entre sujeitos, de mensuração de performances, de nomeação de vencedores ou destaques, mas sempre expressam o desejo de realização do ser humano que encarna a necessidade, entre outros, de emocionar-se, superar-se, jogar, brincar e comunicar-se. A diferença entre essas duas categorias, né, nos esportes de rede divisória, essa organização se dá em relação à rede que divide a quadra em duas partes. Na categoria, o objetivo é que o implemento passe por cima da rede, né? Ou seja, a bola tem que passar por cima da rede. Já nos esportes de parede de rebote, há uma parede contra a qual a bola deve ser obrigatoriamente rebatida para dar continuidade ao jogo. Agora vamos conhecer aqui algumas modalidades. Primeiro com as modalidades de rede divisória, ok? Temos aqui o voleibol. Vamos puxar um pouquinho aqui da história do vôlei, né? O vôlei ele foi criado por William J. Morgan em 9 de fevereiro de 1895, na Associação Cristã de Moços, em Yonkers, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. A ideia básica era evitar o contato físico e sendo como público-alvo os idosos.
O inventor do voleibol foi o norte-americano William J. Morgan, e ele era diretor de educação física na Associação Cristã de Moços, na cidade de Yonkers, Massachusetts. A pedido do pastor Lawrence Rieder, Morgan buscava um esporte para as pessoas mais velhas, que fosse menos desgastante e tivesse menos contato físico que o basquete, que foi criado 4 anos antes. Então ele colocou uma rede semelhante à de tênis a uma altura de 1,98 m, sobre a qual uma câmara de bola de basquete rebatida. Assim nasceu o voleibol. Mintonete, esse foi o primeiro nome que o esporte recebeu. Somente um ano depois, em uma convenção entre professores de educação física nos Estados Unidos, realizada na Springfield College, que o Dr. A.T. Halstead sugeriu que o esporte recebesse o nome de voleibol. Então, o voleibol surgiu nos Estados Unidos em 1895. O seu criador foi William George Morgan, e na época Morgan era chefe da educação física, da ACM, que é a Associação Cristã de Moços, em Massachusetts. E a sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto, e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar as lesões. A Federação Internacional de Voleibol foi fundada em 1947, com a participação de Brasil, Egito, Estados Unidos, França, Holanda, Hungria, Itália, Iugoslávia, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia e Uruguai. 2 anos depois, foi disputado o primeiro campeonato mundial na Tchecoslováquia, vencido pela Rússia. Aqui vamos ver o voleibol no Brasil. No Brasil, a história do vôlei começou logo depois da chegada do esporte à América do Sul, entre 1916 e 1917. Há versões que indicam que o esporte foi praticado primeiro no Colégio Marista do Recife e também na Associação Cristã de Moços de São Paulo. A partir da fundação da Confederação Brasileira de Vôlei, em 1954, o esporte passou a ser difundido mais no país. Porém, a popularidade do vôlei no Brasil se tornou ainda maior quando as seleções começaram a se destacar nos Jogos Olímpicos. Praticado no Brasil pela primeira vez em 1915, hoje o voleibol é um esporte muito conhecido e inicialmente era considerado um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudando. E vale notar que em 1984 o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos de Los Angeles. A medalha conquistada foi a de prata, motivo pelo qual a equipe ficou conhecida como Geração de Prata, mas a sua importância foi tão grande que teve o mesmo peso que uma medalha de ouro. Esse momento foi um grande passo para disseminar o vôlei entre homens e mulheres. E vamos para as principais regras do voleibol. Cada equipe é composta por 6 jogadores, certo? A partida ela possui 5 sets, sendo que vence quem ganha 3 sets primeiros. As equipes só podem tocar 3 vezes na bola, mas o mesmo jogador não pode tocar na bola 2 vezes seguidas. Cada set possui uma pontuação máxima de 25 pontos, tá? Os jogadores não podem tocar a rede e nem invadir a quadra adversária. Não se pode atacar a bola que está no campo do adversário. Os jogadores de defesa não podem bloquear e nem atacar. A bola é considerada fora quando atinge o solo fora da marcação da quadra. E quando a equipe adversária saca e faz um ponto, há um rodízio na equipe adversária em relação à posição dos atletas. E principalmente não se pode segurar a bola durante a partida. Essas são algumas regras, resumidas. Lógico que tem outras regras,
E o vôlei tem crescido muito, né, durante esses anos que tem se passado. As seleções brasileiras, tanto a masculina quanto a feminina, sempre são destaques em campeonatos mundiais, em campeonatos internacionais, né? E principalmente nos Jogos Olímpicos, né? Que é o maior evento, né, de esporte do planeta Terra. Então, para pontuar em uma partida de vôlei, né, as equipes elas devem passar a bola sobre a rede e buscar com que ela caia no chão da quadra adversária, né? Ou então torcer para que o adversário cometa alguma infração, ou seja, segurar a bola com as duas mãos, encostar na rede, né, dar mais do que 3 toques, invadir a quadra, né? Ou então até o jogador que está no fundo da quadra atacar além da linha de 3 metros, né? Então essas infrações ocasionam pontos para a equipe adversária. Temos também o vôlei de praia, disputado em duplas. É jogado em uma quadra de areia com um espaço de jogo dividido ao meio por uma rede. E seu objetivo consiste em lançar e rebater a bola com as mãos de modo que ela caia na quadra adversária, assim como o vôlei com 6 participantes, né? A diferença aqui é o ambiente, né? A gente tem um ambiente que é diferente e a quantidade de jogadores também é diferente. As regras são diferentes das regras do vôlei de quadra. O voleibol de praia é bastante similar ao de quadra. Uma equipe pontua quando consegue colocar a bola no chão da quadra adversária ou quando a equipe adversária comete uma falha, né? A manipulação incorreta da bola, etc. E contatos consecutivos devem ser feitos por jogadores diferentes, tá? As maiores diferenças entre o voleibol e o voleibol de praia são as seguintes: o ambiente, né, que o jogo se dá na areia, o tamanho das equipes, né, que uma equipe tem 6 jogadores e outra há 2 jogadores, então não dá para ter substituições. As regras para o levantamento também são diferentes. Toques duplos são julgados com mais rigidez, entretanto a tolerância com as conduções é maior. O bloqueio, né, conta como toque da equipe, portanto, caso a bola toque no bloqueador, a equipe dele só poderia tocar na bola mais 2 vezes. Todavia, o jogador que tocou na bola no bloqueio pode fazer o toque seguinte. Isso no vôlei de praia. Então não existem erros de posicionamento na praia. Os jogadores podem trocar de posições à vontade. O que não ocorre no vôlei de quadra, né? Cada um tem a sua posição e tem que retornar à sua posição. Durante os 2 primeiros sets, as equipes trocam de lados da quadra a cada set de point disputado. Durante o set de desempate, eles fazem isso a cada 5 pontos disputados. Então, cada equipe tem direito apenas a um período de tempo de 30 segundos. A invasão por baixo da rede não é considerada falta, desde que não atrapalhe a jogada do rival, né? Então, a gente tem essas diferenças entre as duas modalidades, o vôlei de quadra e o vôlei de praia. Em seguida, nós temos o tênis. Os relatos do princípio do tênis são de diferentes períodos. Durante o século V, os primeiros praticantes encontravam-se no Egito e em alguns países da Europa. Seus adeptos utilizavam apenas uma bola e as mãos. Mais tarde, no século XII, o esporte ficou mais parecido com o que é jogado atualmente, apesar de ainda não utilizar-se a raquete. A palma das mãos cumpria esse papel, que aí veio o nome Jeu de Paume, jogo da palma. Era o nome da brincadeira que os monges franceses treinavam na época. Disputas essas realizadas em ambientes fechados. O jogo consistia em arremessar a bola contra a parede, o que no decorrer do tempo modificou-se para um espaço retangular com dimensões maiores, marcações no chão e um objeto para rebater a bola. Os nobres
provaram a novidade e logo diversas quadras eram construídas na França, chegando inclusive na Inglaterra. Durante o império dos reis Henrique VII e Henrique VIII. Depois da Guerra de Napoleão, a maioria das quadras foram destruídas e, por consequência, minguado a sua prática. O Renascimento aconteceu por volta do século XIX. Dessa vez, o tênis veio para ficar. Os ingleses gostaram tanto da modalidade que o clube All England Croquet, espaço onde outro esporte era muito disputado, o croquet alternou o nome para All England Lawn Tennis and Croquet. O local cedia até os dias atuais o torneio de Wimbledon, que é o torneio mundial anual de tênis, né? Então, a cada ano, um dos eventos no tênis mais importantes seria esse torneio de Wimbledon. Já na reabertura dos Jogos Olímpicos, em 1896, na cidade de Atenas, o tênis estreou na competição. A modalidade manteve-se firme até que, em Amsterdã, em 1928, ficou fora do grande evento. Sua volta aconteceu em Seul, no ano de 1988. Foram no total 15 edições afastadas das Olimpíadas. O Brasil descobriu a modalidade no término do século XIX através dos ingleses e franceses. Começou com os paulistas e cariocas para em seguida se espalhar por todo o país. Hoje são 2 milhões de jogadores, destes 33.675 estão registrados pela Confederação Brasileira de Tênis. A palavra tênis vem do francês tennis, que significa jogar ou pegar. Hoje o esporte consiste em lançar e rebater a bola. Ganha-se o ponto quando a bola atinge o lado do oponente da quadra, passando por cima da rede e o adversário não a golpeia de volta. Existem competições simples com um jogador contra outro e em duplas. Neste caso, são 2 atletas em uma equipe, podendo inclusive ser misto, um homem e uma mulher. A quadra pode ser de terra batida, piso sintético ou grama, dividida no meio por uma rede com 1,7 metros de altura nas extremidades e 0,914 metros no centro, além da opção de serem em ambientes abertos ou cobertos. A quadra possui dimensões que variam conforme o tipo de disputa. Na disputa simples, são 23,77 metros de extensão por 8,23 de largura. E nas disputas em duplas, o comprimento é o mesmo, mas a largura é de 10,97 metros. As disputas iniciam-se com um saque realizado no fundo da quadra e tem duração de 3 ou 5 sets, conforme a competição, sendo que em cada um vence o atleta que ganhar 6 games, com pelo menos 2 games de diferença. Os pontos no game são somados da seguinte forma: o primeiro ponto, 15, o segundo ponto, 30, o terceiro ponto, 40 e o quarto ponto, game. Chama-se iguais quando há um empate dos pontos. No caso de empate do set, o jogo vai para o tie break. O competidor deve atingir 7 games primeiro para sair com a vitória. Porém, a partida só encerra quando o tenista consegue obter 2 games de diferença, mesmo que já tenha atingido os 7 games. Aqui nós temos o tênis de mesa, que também é chamado de ping-pong. É um esporte criado na Inglaterra no século XIX e é um dos esportes mais populares que existem, chegando a um número estimado de cerca de 300 milhões de praticantes em todo o mundo. O jogo, que é uma adaptação do tênis de quadra, consiste na disputa de pontos entre jogadores que golpeiam a bola com suas raquetes sobre a área de jogo, que é a mesa. O objetivo é impedir que o adversário consiga realizar a mesma ação e devolva a bola para a área de jogo. Assim, o atleta vencedor é aquele que obtém mais êxito dentro do número de sets em disputa.
Os sets são disputados e vence o primeiro jogador que atingir a marca de 11 pontos, ou 2 pontos de vantagem no caso de empate em 10 pontos. Vamos ver um pouquinho da história do tênis de mesa. Como já foi dito anteriormente, ele foi criado na Inglaterra no final do século XIX e o tênis de mesa ganhou rápida adesão entre os praticantes. O nome original do jogo é ping-pong, mas uma empresa americana registrou, tornando uma marca. A partir daí, o jogo passou a ser chamado de tênis de mesa. Mas ainda hoje o nome ping-pong ainda é utilizado para se referir à prática recreativa do jogo, sem fins competitivos ou oficiais. Inicialmente jogado com equipamentos improvisados e adaptados de outros esportes, em pouco tempo passou a contar com a produção de equipamentos próprios. Já em 1902 foi realizado o primeiro torneio oficial de tênis de mesa. E em 1926 foi criada a Federação Internacional de Tênis de Mesa, né? E realizado o primeiro campeonato mundial, que foi vencido pelos húngaros Maria Medriaski, na categoria feminina, e Roland Jacobi, na categoria masculina. Vamos aqui às regras do tênis de mesa, né? Primeiro, vamos falar aqui um pouquinho sobre os equipamentos. Para a realização do jogo são necessários a mesa, que tem 2,74 metros de comprimento, 1,52 metros de largura e 0,76 metros de altura. A bola, que tem um tamanho de 40 milímetros nas cores branca ou laranja. A bola, quando abandonada a uma altura de 30 centímetros da mesa, deve quicar a uma altura de 23 centímetros. Temos também as raquetes, que são de madeira, com uma cobertura de borracha, com uma face preta e outra vermelha. A rede, ela tem altura de 15,25 centímetros e prolongamento de 15 centímetros de cada lado. E os uniformes, que são as camisas, calções e meias de tênis, né? A camisa e os calções precisam contrastar com a cor da bola. Segundo ponto, né? A gente vai falar um pouco a partida. É disputada em sets. A quantidade de sets pode variar, desde que se tenha uma quantidade ímpar, 1, 3, 5 ou 7. Vence a partida quem conquistar o maior número de sets disputados. O vencedor do set é o participante que atingir a marca de 11 pontos. No caso de empate, né, em 10 pontos, vence o primeiro a abrir 2 pontos de vantagem sobre o rival. Um exemplo, 12 a 10, 13 a 11, 14 a 12. Os adversários trocam de lado na mesa a cada set. No caso do último set, que é o set de desempate, essa mudança ocorre a cada 5 pontos. Vamos falar aqui sobre o saque, né, que é o terceiro ponto. O jogo começa com um saque e o jogador ele deve lançar a bola a uma altura de pelo menos 16 centímetros com uma das mãos. E deve rebater com a raquete, fazendo com que a bola quique em seu campo e no campo adversário, sem tocar na rede. Caso o saque toque na rede e caia no campo do recebedor, é considerado uma queima e o sacador pode repetir o saque. Caso a bola não ultrapasse a rede ou não toque em um dos campos, é considerado um erro de saque, garantindo um ponto para o recebedor. Os sacadores e recebedores se alternam em cada múltiplo de 2, na soma do placar do set. Quarto ponto, né? A gente vai falar exatamente sobre os pontos. Os atletas eles fazem pontos quando um dos adversários erra o saque, não consegue devolver a bola, ou toca na bola 2 vezes seguidas, ou deixa a bola tocar em seu campo 2 vezes consecutivas, ou move a mesa de jogo, ou toca a rede ou um dos seus suportes, ou toca o mesão com a mão durante a jogada. No quinto ponto, nós temos aqui a empunhadura.
Atualmente no tênis de mesa existem três formas de se segurar a raquete, né, ou empunhadura, que é a empunhadura clássica. Nesse tipo de empunhadura, a raquete é manejada como uma raquete de tênis de quadra, né, ou um aperto de mãos. Esse tipo de empunhadura permite golpes com as duas faces da raquete, que é chamado de forehand e backhand. Mas existe uma maior movimentação do atleta. Temos a caneta, que é a caneta japonesa. Nessa empunhadura, segura-se a raquete como se fosse uma caneta, com o cabo para cima. Esse tipo de empunhadura é muito utilizado por jogadores brasileiros e asiáticos. Como só se usa um dos lados da raquete, há uma maior dificuldade de realizar os golpes do lado fraco, esquerda para destros e direitas para canhotos. Clacineta. A clacineta é um misto entre as duas empunhaduras tradicionais. Apesar de se assemelhar com a empunhadura caneta, permite atacar a bola com as duas faces da raquete. Aqui a gente vai falar um pouco a respeito do badminton. Em poucas palavras, o badminton é um esporte jogado individualmente ou em duplas e em uma quadra dividida por uma rede no meio. Muito parecido com o tênis, é jogado com raquetes e ao invés da bolinha amarela, o objeto a ser rebatido é uma peteca. Afirma-se que o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo dentre aqueles que usam raquetes. E o objeto rebatido, né, a peteca, ela ganha velocidade chegando a atingir 350 km por hora. O esporte é de origem indiana e foi posteriormente levado por oficiais ingleses à Inglaterra, para uma cidade de nome de Badminton, local onde a modalidade foi adaptada e tomou a forma que apresenta atualmente. As dimensões oficiais da quadra são de 6,1 metros de largura por 19,80 metros. A rede que marca a divisão da quadra é posicionada a 1,55 metros do solo. A peteca é bem leve, constituída por 16 penas de ganso. A partida é iniciada sempre a partir do cara e coroa, ou da disputa com a própria peteca. Ao jogador que começar a partida, é permitido que escolha o lado da quadra em que irá servir. Após o primeiro ponto, segue-se uma regra. Sempre que o resultado do placar for par, o jogador deve se posicionar no lado direito da quadra e, se for ímpar, posicionar-se no lado esquerdo. Deve-se lembrar que o serviço deve ser feito sempre na diagonal de sua posição em quadra. Caso o jogador ganhe o ponto, também chamado de rally, ele continua a servir, mas muda o lado do serviço. Durante a partida, as faltas ocorrem quando a roupa do atleta ou a sua raquete tocarem a rede. B. Se a peteca acertar o jogador, o teto ou a sua roupa. C. Quando a peteca cair fora das linhas da quadra. D. Se ocorrer invasão para o lado da equipe adversária. E. Se golpearem duas vezes a peteca do mesmo lado da quadra. F. Se a peteca for servida para sua dupla do mesmo lado da quadra. E G. Se o servidor movimentasse para rebater na peteca e a erra. A partida consiste num total de 3 games, vencendo o jogador que ganhar 2 games primeiros. Os games são compostos de 21 pontos, e caso haja empate de 20 a 20, é necessário que o vencedor tenha uma diferença de 2 pontos. A exceção somente ocorre se o placar atingir o empate de 29 a 29. Vencerá quem atingir os 30 pontos primeiro. Mais um esporte aqui, nós temos o Sepak Takraw. O Sepak Takraw é um esporte tradicional e popular no Sudeste Asiático, praticado principalmente na Tailândia, Camboja, Malásia, Laos e Indonésia. Jogado hoje com uma bola sintética, mas que já foi feita de fibras de bambus.
Um esporte que une jogos tradicionais desde o Reino do Sião e que traz a leveza e a destreza dos movimentos dos corpos, com movimentos próximos às danças e às artes marciais do Sudeste Asiático, tão quanto as comidas típicas da região que reúne no mesmo prato o sabor doce ao apimentado. Na Tailândia, onde o esporte é muito conhecido, os jogadores usam dos movimentos acrobáticos, voleios e bicicletas, como no futebol, a potência dos chutes e a perícia do controle de bola. Tudo isso é em um esporte que é bem interessante e jogado por muitas pessoas e em muitos lugares. O sepak takraw moderno é um esporte coletivo. Para tocar a bola é permitido somente utilizar os pés, joelhos, peito e cabeça, principalmente o chute acanelado, próximo aos executados nas artes marciais da região, como os do Muay Thai da Tailândia e do Kung Khmer no Camboja. A forma competitiva do esporte assemelha-se ao que conhecemos no Brasil como futevôlei, mas em configurações e dinâmicas diferentes. Jogada em uma quadra curta de 13,40 metros de profundidade por 6,10 metros de largura e com uma rede não muito alta que mede 1,55 metros de altura e possibilita a leveza dos jogadores em executar movimentos aéreos para ataque e defesa que dão uma beleza estética e atlética ao esporte com cortadas e bloqueios. Criado no século XV como um jogo casual no antigo Reino do Sião, para promover a atividade física e a saúde dos siameses, o Sepak Takraw foi organizado para ganhar mais adeptos, já que nos territórios que são hoje Filipinas, Laos, Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã, Indonésia, Brunei, Mianmar, os povos campesinos jogavam um jogo parecido derivado do Cuju, um dos jogos que deu origem ao futebol moderno que conhecemos. Assim como a região, o jogo passou por disputas geopolíticas durante anos entre os territórios siameses, colonização e a instauração dos Estados-nação, até que em uma convenção em 1960 entre os países da região onde se praticava o jogo, definiu-se uma regulamentação de regras que instauraram a esportificação do jogo e sua competitividade, também dando um nome único ao jogo, que era chamado de formas diferentes em cada país, dando a ele um nome composto por malaio, sepak, que significa chutar, e do Thai takraw, que significa bola. Regulamentado, o Sepak Takraw passou a fazer parte das grades curriculares dos países sul-asiáticos, e o esporte passou a ter ainda mais importância para os etos nacional nas disputas entre confederações profissionais, tendo a modernização do esporte fomentado o sentimento de pertencimento nacional e também um elo do Sudeste Asiático. Se com o tempo o jogo tradicional se tornou um esporte moderno, houve também modificações e reconhecimento pelo planeta, mesmo que ainda dominado pelos países do Sudeste Asiático. O Sepak Takraw foi incluído em 1970 nos Jogos da Península Sul-Asiática e em 1990 nos Jogos Asiáticos, e vem se popularizando em outros países pela Federação Internacional de Sepak Takraw, que possui 54 países filiados, inclusive o Brasil, onde foi criada a Confederação Brasileira de Sepak Takraw em 2000. O esporte é disputado por duas equipes, cada uma com 3 jogadores. A partida consiste em 3 sets cada, um set até 21 pontos, e as equipes precisam vencer 2 sets dos 3 sets totais para vencer o jogo. As pernas, pés e cabeças podem ser usados para fazer o contato com a bola, mas não os braços. O jogo é rápido e acrobático, com os jogadores batendo na bola em todas as posições, com emocionantes cambalhotas e mergulhos para atacar e defender. Além do jogo competitivo, também é incomum jogar de forma casual, entre amigos e em um ambiente mais descontraído.
Os jogadores ficam em círculo com o objetivo apenas de manter a bola no ar entre si. Popularmente jogado nas escolas, templos budistas e praças da Tailândia, o esporte é também performado em cerimônias religiosas e reais. O Sepak Takraw é parte da cultura tailandesa e do Sudeste Asiático e uma união entre as gerações, já que as acrobacias e a competição deixam o esporte bastante empolgante e bem-humorado. O Sepak Takraw é um esporte coletivo que resiste às identidades nacionais e à geopolítica do Sudeste Asiático, e que ao mesmo tempo reforça as diferenças dessa região com uma atividade única e de maestria desses países. Ainda que o esporte venha ganhando adeptos em diversos outros países do globo, os países sudeste asiáticos ainda são os que possuem melhores resultados, principalmente comparado a outros países em campeonatos mundiais e nos Jogos Asiáticos, sendo a Tailândia o país com mais medalhas conquistadas no esporte. Diante dos diferentes idiomas falados na região, das formas diferentes de jogar, estratégias de vencer e da modernização do esporte e suas regras, o jogo transpõe essas diferenças e continua ao mesmo tempo sendo um jogo popular e tradicional, perpetuando-se mesmo com disputas geográficas e socioeconômicas do Sudeste Asiático, enraizado nas culturas de identidade nacional e regionais desses países, assim como as artes, a culinária e as lutas, sendo o jogo que movimenta a região pelo compartilhamento ancestral dessa cultura. Existe um orgulho discreto no papel cultural e social desse esporte, nas culturas e nas formas que de compreender as atividades do corpo, como as lutas, danças e o trabalho sobre esse prisma tradicional de vigor e delicadeza, de força e habilidade. Quem sabe um dia não vejamos o Sepak Takraw, né, presente nos Jogos Olímpicos. Vamos agora para os esportes com parede de rebote. E começamos com o squash. O squash é um esporte praticado em quadra fechada entre duas pessoas ou em duplas, com raquetes, uma bola e no espaço aproximadamente de 9,75 metros de comprimento e 6,4 metros de largura, com marcações específicas. O objetivo do jogo é rebater na bola de maneira que o adversário não consiga rebater de forma válida. Os jogadores podem usar para marcar o ponto as quatro paredes da quadra, frente, fundo, normalmente de vidro, e as duas paredes laterais. Uma partida é geralmente disputada até 15 pontos, podendo ser de 3 games ou 5 games. A escolha é dos jogadores ou dos promotores do evento esportivo. Acontece da seguinte forma: o jogo começa com um saque. Um atleta golpeia a bola com a raquete dentro de sua caixa de serviço, local onde ele deve sacar, na parede frontal. Em seguida, ela poderá tocar qualquer outra parede, mas apenas uma vez no solo. Depois de golpear a bola, o atleta deve esperar que seu oponente tente devolvê-la na parede frontal. Como a quadra é relativamente pequena e a bolinha de borracha quica muito rápido, exige um bom preparo físico, reflexos rápidos e precisos. O atleta precisa ter agilidade para rebater na bola de maneira ofensiva e ainda se deslocar para o centro da quadra o mais breve possível, de modo que seu adversário possa rebater em seguida. Apesar do squash ainda não ser um esporte olímpico, ele está presente nos seguintes eventos subordinados ao Comitê Olímpico Internacional: Jogos Pan-Americanos, Jogos Centro-Americanos, Jogos da Comunidade Britânica, Jogos Asiáticos, Jogos Africanos, Jogos Universitários, Mundiais e entre outros. A origem do squash gera muita polêmica e muitas histórias. Há quem diga que surgiu nas prisões da Inglaterra. No século XIX, os presos só com um cubículo para se exercitar improvisaram nas próprias celas uma bolinha e jogavam com as mãos sem raquetes. Outros relatos dão conta que é um esporte derivado do tênis. No Brasil, surgiu por volta de 1920 com os ingleses que introduziram o novo esporte nos locais onde procuravam ouro.
Há documentos que comprovam que em São João del Rei, em Minas de Ouro, da firma de mesmo nome, em Minas Gerais existiu uma das primeiras quadras. Em seguida, nós temos o racquetball. As regras do racquetball são semelhantes às do squash. Os jogadores ficam de frente para a parede, alternando saques com uma raquete encordoada amarrada ao pulso para não escapar da mão. Usam-se também óculos de acrílico para se proteger de boladas. Podem-se utilizar as paredes laterais e o teto como pontos de impacto da bola de borracha. Este último é o principal para diferir as modalidades. O objetivo é evitar que ela repique duas vezes no chão. Caso contrário, ponto para o adversário. Vence quem fechar primeiro 2 sets de 15 pontos. As partidas podem ser individuais, em duplas ou trios. O racquetball surge em 1949 através de um atleta de tênis profissional norte-americano, Joseph Subek. A partir dele foi combinado regras de squash e do handball, sendo então elaborado um protótipo de raquete de novo jogo. Em 1952, o mesmo fundou a Paddle Racket Association, onde foi formulado um conjunto de regras e o esporte teve maior visibilidade, se transformando no racquetball dos dias atuais. O racquetball é caracterizado por ser muito competitivo, cujo objetivo é ganhar cada jogada servindo ou devolvendo a bola, para que o oponente não possa continuar com ela em jogo. O jogo acontece em uma quadra fechada com dimensões de 3,2 metros de comprimento por 6,6 metros de largura, com a parede traseira no mínimo de 3,66 metros de altura. A quadra é marcada da seguinte forma: uma linha curta, uma linha de serviço, zona de serviço, caixas de serviço, linha de serviço de saque, linha de recepção, zona de segurança e linha de fora da quadra. Pode ser jogado com o mínimo de equipamento, raquete com as proteções do aro e as paredes sólidas da empunhadura sem exceder os 55,88 centímetros de comprimento, e a bola deve ser selecionada por acordo entre os jogadores, onde no mínimo duas bolas aceitadas devem ser escolhidas antes que a partida comece. Se os jogadores não chegarem ao acordo, o árbitro deverá realizar a eleição e essa decisão será acatada pelos mesmos. Essa modalidade pode ser praticada de algumas formas. A primeira é de maneira individual, o singles em inglês, com dois jogadores, um contra o outro. A segunda forma é em duplas, ou doubles em inglês, ou com quatro jogadores divididos em equipes de dois, dupla contra dupla. E a terceira é uma variação não jogada em torneios, e os participantes se enfrentam simultaneamente, ou seja, em trios, conhecido como paredão ou cutthroat em inglês. Principais regras em partidas individuais. A partida inicia com um simples sorteio da moeda, no qual irá privilegiar o ganhador com a decisão de servir ou receber na primeira partida. No racquetball, o objetivo é caracterizado por lancear a bola de modo que o oponente não consiga rebater. Todavia, se o adversário conseguir, terá que devolver antes que a bola toque duas vezes no chão, além de tocar a parede da frente, denominada como fronts. O ponto é concluído quando o praticante ou esportista não consegue alcançar a bola e, consequentemente, não a devolve. A partida se caracteriza por uma melhor de 3. Se der empate ao término da segunda partida, o jogador ou o time que obter maior pontuação escolherá servir ou receber na terceira e última rodada. A dinâmica pode ser exemplificada pelo bater na bola na zona de serviço e, como dito ainda no primeiro toque, ser rebatida pela raquete do servidor. Não é permitido tocar a bola duas vezes nem arrastá-la.
O bloqueio é definido por uma posição estratégica do jogador que dificulta o ponto alheio e facilita a devolução da bola. Agora nós temos aqui o pelota basca, que durante a Idade Média, no século XIII, a região basca, ao norte da Espanha, os jogadores começaram a utilizar um objeto para rebater uma bola contra a parede. Isto explica o nome do esporte, que é de uma região que busca a separação da Espanha, e por isso a atividade pouco pegou em outros lugares do mundo. No entanto, em 1900, as Olimpíadas de Paris colocaram a pelota basca no programa dos Jogos. O esporte voltaria nos Jogos em 1968, no México, e em 1992, em Barcelona, como demonstração e não valendo medalha. A partida é uma disputa em dupla ou individual e em 4 estilos diferentes. A primeira é a pelota mano, que é quando a bola é jogada com as mãos, certo? Aí temos também a sexta punta, que é quando a bola é arremessada com uma haste de madeira, que é como se fosse uma cesta contra a parede. E temos também a front tennis, que é jogado com uma raquete parecida com a do squash. E por último, aqui é jogado no Pan-Americano de Guadalajara, que foi a pelota paleta. Essa prática consiste em uma haste de 60 centímetros amarrada no braço do jogador e ele usa para rebater a bola, que alcança em média 300 km por hora, a maior velocidade em esportes que utilizam bolas. A ideia do jogo é parecida com a do squash, em trocas de bolas em um paredão e certa altura, dependendo da categoria, são jogados em paredes de 30, 36 e 54 metros, evitando que o adversário devolva a bola. Como há vários estilos de jogo, a pontuação varia entre 25 e 50 pontos, e a disputa é em um set único. E por que o esporte foi proibido no Brasil? Por causa de apostas. O país não permitia apostas em jogos na década de 40 e o governo Vargas mandou cortar todos os jogos de pelota basca no país, que já não eram muitos e acabaram ficando minguados. E assim, gente, finalizamos aqui a nossa terceira aula, né, sobre os esportes de rede e parede, certo? E espero que vocês tenham compreendido e conhecendo, né, essas modalidades, possam ter a oportunidade de praticá-las, certo? Então a todos um grande abraço e nos vemos na próxima aula.